Tudo bem com vocês? Muito bem. Temos alguns pais aqui acompanhando os alunos, mas a grande maioria alunos, né? Muito bem, muito prazer. Meu nome é Mônica, eu sou professora aqui da casa. E a ideia é contar um pouquinho para vocês, falar um pouquinho sobre a escola, sobre a nossa proposta e de forma também bastante prática, tá? Eu vou tentar ser o mais tranquila possível e queria desde já dizer para vocês que fiquem à vontade para me interromper, se tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar, não precisa esperar acabar a palestra para perguntar, não. Podem levantar a mão e a gente vai tentando tirar as dúvidas de vocês desde o início, tá certo? Muito bem. Eu não sou de São Paulo, eu sou formada em Direito pela Universidade Estadual de Londrina, tenho 2 especializações, tenho mestrado pela Universidade Federal de Santa Catarina e tenho doutorado pela Universidade de São Paulo. E eu conto um pouco dessa minha trajetória acadêmica para vocês, para dizer que todos os professores aqui na Direito GV têm esse mesmo nível de formação. Tá? Os professores de vocês são todos doutores, no mínimo doutores, né? São pessoas, na sua grande maioria, jovens como eu. A escola aposta em um corpo docente bastante jovem, bastante dinâmico, e que se formou e que, de fato, tem a carreira acadêmica como uma das suas escolhas de vida, né? Então, diferentemente, acho que esse já é um dos grandes diferenciais da instituição, né? Apostar em um corpo docente que gosta muito do que faz e que está aqui para ser professor e para atender vocês da melhor forma possível, né? Para, de fato, contribuir na formação de vocês. O que a gente vê na grande maioria das faculdades de Direito no Brasil são os professores que trabalham o dia inteiro nos seus escritórios, juízes, procuradores, né, enfim, e que em algum momento dão uma aulinha ou outra, né? Não que isso seja ruim, mas só isso é ruim, né? Então, não ter professores dedicados ao ensino do direito, como se faz nas grandes universidades fora do Brasil, é algo que prejudica bastante o ensino do direito. Então, a Direito GV, ela começou apostando nisso, começou apostando em tendo um corpo docente dedicado ao ensino, dedicado à pesquisa, e que isso tem uma diferença bastante na formação dos alunos, tá? Então eu começo destacando o que para mim é o grande diferencial da escola, talvez o mais relevante, e os professores estão aqui praticamente o tempo integral para atender. Então os alunos têm um contato muito direto, muito próximo com os professores, tá? Normalmente, nesse ponto, alguém levanta a mão e fala, mas não é ruim ter professor só dedicado ao ensino? A gente não vai aprender na prática, né? Pelo contrário, né, você ter professores dedicados ao ensino tem um comprometimento maior com a formação de vocês, é extremamente positivo, e a escola cuida do período prático de vocês por meio dos estágios que vocês realizam ao final da graduação, tá? Mas eu vou usar a apresentação que a gente tem institucional, não vou ficar necessariamente presa a ela, então se alguém quiser levantar a mão, fazer algum outro tipo de pergunta, a gente pode ir por outro caminho também, não tem problema nenhum. Então vamos começar. Tá aí o Pedro é me orientando de monografia de conclusão de curso. Eu sou professora de propriedade intelectual aqui da escola. Será que o Pedro sabe que a imagem dele está sendo usada aqui? Isso é uma questão, o advogado precisa cuidar dessas coisas também, né? Muito bem. O que é direito? Né? Vocês estão aqui, imagino que vocês têm algum interesse em fazer direito, senão não estariam aqui, né? O que vocês acham que é direito? Do que a pessoa que se forma em direito, o que essa pessoa vai fazer da vida? Quando eu era jovem, não que eu
Ainda sou, né? Mas vamos lá. Quando eu era mais jovem, eu escutava muito do meu avô, dos meus pais. Filha, vai fazer direito. Acho que todo mundo já ouviu isso, né? Direito te abre aquela máxima, né? Um leque de oportunidades. Quem já não ouviu isso? Que leque é esse? O que vocês podem fazer quando vocês acabarem de se formar em direito? Que tipo de carreira? Ó, já vou começar dizendo que quem entrar aqui na diretoria vai ter que participar. As aulas são participativas, tá? Então, quem está quietinho aí já está contando ponto a menos, hein? Vamos lá. Que você se formou em direito, o que você pode fazer da vida? Me dê algumas opções. Posso ser juiz, posso ser procurador, o que mais? Promotor. Por enquanto, vocês estão elencando carreiras públicas aí. O que o juiz, o que o promotor e o que o procurador, eles têm um vínculo de emprego, vamos dizer assim, com quem? Com o Estado, né? Com o Brasil, com o Estado brasileiro, né? Então, eles agem ali, claro que cada um defendendo interesses diferentes, mas são servidores públicos, né? E aí, normalmente, os pais e os avós, o sonho é que vocês virem juízes, promotores, vão ter estabilidade, né? Bom salário, dependendo da carreira, 2 meses de férias por ano, não é? Muito bem. Mas não é só isso que você pode ser, né? Ao se formar, o que mais? Pode ser um delegado também, esse vínculo mais público, né? Tá em alta a questão pública aqui, né? Para tudo isso, vocês precisam fazer o quê? Para ser juiz, promotor, delegado, você precisa fazer o quê? Concurso, né? Para fazer concurso, você precisa estar muito bem formado. Quem não está muito bem formado, não passa no exame da ordem, não passa em concurso nenhum. Né? Então, uma formação sólida, uma formação que aquela faculdade que você não passa lá só para assinar o livro de chamada e depois vai trabalhar no escritório o dia inteiro, e aí você acha que você na faculdade não aprendeu nada, aprendi na prática mesmo, foi no escritório. Esse tipo de formação não faz com que ninguém passe em concurso. Né? Esses concursos são concursos extremamente concorridos e pedem uma formação muito sólida por parte de vocês. Né? Então, vocês têm que ter feito uma boa faculdade e depois vocês precisam ter um estudo também direcionado, porque cada tipo de concurso é que nem vestibular, né? Dependendo de onde você vai prestar vestibular, você foca o estudo de determinada forma. Né? Agora, fora as carreiras públicas, o que mais vocês podem ser? Você pode dar consultoria, você pode ser fiscal. Que tipo de fiscal? Fiscal da Receita. O negócio aqui é carreira pública, um negócio incrível. Diplomacia, muito bem, gostei. Qual é o seu nome? Stephanie, diplomacia. A Stephanie tocou num ponto, eu também dou aula aqui na Escola de Direito Internacional. E aí já tocou num ponto que eu gosto um pouquinho mais, né? Muito bem, diplomacia, você pode seguir carreira de diplomacia, né? Você pode trabalhar em organizações não governamentais, no Brasil e fora do Brasil. Né? Você pode ser um advogado, acho engraçado, ninguém falou advogado, se a pessoa faz direito, o que você pode ser? Ninguém fala advogado, está embaixo a carreira, né? Muito bem, você pode ser advogado de um escritório pequeno, abrir seu próprio escritório, trabalhar em todas as áreas. Você pode se especializar em uma área bastante específica. Você pode ser advogado do direito do comércio internacional. Advogado do direito da concorrência, direito econômico. Você pode ser advogado que trabalha única e exclusivamente com fusões e aquisições, mercado de capitais. Ou você vai ser um penalista. Você vai trabalhar com crimes penais, né? com lavagem de dinheiro. Você vai trabalhar com propriedade intelectual. Né? Você tem uma série. Então, de fato, os avós, os pais estão certíssimos. Direito é aquela carreira que vai dar para vocês inúmeras opções. Né? Não é a única, mas é a que certamente dá para vocês inúmeras opções de escolha. Você pode ser professor, como eu. Né? Você pode ser um pesquisador. Você pode trabalhar para órgãos de pesquisa, como, por exemplo, de pesquisa aplicada, como o IPEA. Né? Enfim, o leque é muito amplo, de fato. Né? De fato, nesse aspecto, é um curso que dá para vocês uma gama de escolhas. Então, no que trabalho profissional do direito, a gente já passou, né? Então, na inserção internacional, assessoria a organismos internacionais, arbitragem internacional, representações diplomáticas, direitos da pessoa humana. No espaço empresarial, você tem todo
o trabalho no ramo das indústrias, tem os sindicatos, assessoria empresarial, sociedade civil e Estado, você pode trabalhar em ONGs, em OCIPs, em agências reguladoras, órgãos do governo. Universidade, você pode optar por ser um pesquisador, pode optar por ser professor. E nos escritórios de advocacia, aí, é aquilo que eu disse para vocês, né? Tem todas essas gamas aí, nas quais é natural que ao longo do curso, e que com a prática depois, vocês gostem mais de uma disciplina do que de outra, né? E aí vocês vão se especializar nelas. Muito bem, um pouquinho do ensino jurídico no Brasil. Esse é o retrato, pessoal, do ensino jurídico no Brasil hoje. Né? Hoje se fala muito de uma aprendizagem partilhada. O mercado no Brasil está saturado, ele de fato está saturado de faculdades de direito. O número de faculdades de direito é absurdo, é ridículo. Né? Tá quase. Nascem mais. Tá quase assim, nasce bebê e nasce faculdade de direito no Brasil. Né? É um negócio dá dinheiro e é um número muito grande de profissionais que se formam, de bacharéis em direito que se formam e de qualidade muito duvidosa. Né? Vide os números de aprovação no exame da ordem. Né? Quem sabe que números são esses? É muito baixo. Tem estado do Brasil, né? Tem estado do Brasil que não chega a 6%. 6% de aprovação no exame da ordem, se a gente pegar os formados dentro daquele estado, e a aprovação. Quer dizer, a pessoa estuda durante 5 anos numa instituição, na grande maioria delas paga, né? E não consegue passar no exame, que é o exame que vai habilitar aquelas pessoas para praticarem, para a prática da advocacia. Né? Que bom que existe o exame da ordem. Né? Não fosse o exame da ordem, a gente ia ter esse povo mal formado, advogando aí em prol de um número de pessoas que estaria muito mal auxiliada. Né? Alguém sabe o nosso índice de aprovação? Nosso aqui? 100%. Tá? 100% dos nossos alunos passam na OAB. Tá? Acho que esse é um número bastante representativo para vocês. Já diz um pouco, claro que ele não é absoluto, ele não deve ser entendido de forma absoluta, mas é um número que tem muito a dizer para vocês sobre o tipo de formação que a Direito GV dá para vocês. A educação, de forma geral, o ensino do direito no Brasil, essas faculdades aí, é uma educação doutrinária, uma educação extremamente formalista. Quem já ouviu falar nas aulas estilo Coimbra? O que é aula estilo Coimbra? Coimbra vem de onde? De Coimbra. Coimbra fica onde? Fomos colonizados por quem? Pelos portugueses. Vocês sabem que tem estudos recentes que comprovam que a vasta maioria das aulas dos cursos de direito hoje no Brasil, elas são muito similares às aulas que se davam há 100, 200, 300 anos atrás. Por isso que a gente chama aulas no estilo Coimbra. São aulas que a gente importou de Portugal e que há séculos não mudam. Então o professor entra, né? Normalmente ele sobe num palanque, num pedestal, idealmente ele fica longe do aluno, ele não se relaciona. Ele abre um código civil, penal, e começa a discorrer, blá, 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 blá. O aluno fica quietinho, ele passa 90% do curso de boca fechada, ele dificilmente interage com aquele professor, debate, discute, dificilmente ele é colocado a pensar, a refletir de forma crítica, ele vai aceitando aquela informação, e lá no final ele recebe um diploma. Essas são as aulas no estilo Coimbra. Aulas extremamente explosivas, professor expondo só um conteúdo, o aluno participando muito pouco. Isso é bom ou é ruim para a formação de vocês? Isso é muito ruim. Isso é muito ruim, porque advogado que não sabe falar, advogado que não sabe argumentar, advogado que não tem experiência ao longo da sua formação de ter que responder, de ser provocado, ele na vida prática dele ele vai levar
muita porrada, com perdão da palavra. Leva mesmo, porque na vida prática ele precisa saber escrever muito bem, ele precisa argumentar, ele precisa construir, né? Ele precisa construir seus argumentos de forma sólida, ele precisa convencer as pessoas, e se ele não fez isso ao longo da sua graduação, se ele passou 5 anos sentadinho, quietinho, sem falar nada, ele leva um choque de realidade depois que pode muito bem tirá-lo do mercado, né? Então, educação paroquial, baixo índice de aprovação na OAB, massificação do ensino. Esse é o retrato do ensino do direito no Brasil hoje. A sociedade precisa de mudança, né? Ela precisa de soluções pré-judiciais de problema. É a advocacia que a gente chama de preventiva, né? Hoje em dia se fala muito em solução de litígios, em prevenção de litígios. A prevenir litígio, prevenir problemas, é tão importante, se não mais, que resolver o problema depois que o problema está instalado. E naquele ensino tradicional, aquele ensino Coimbra, esse ensino massificado, o cara vai lá e ensina você, conta para você como é que ele faz para solucionar um litígio. Ele fecha os olhos para a importância de hoje, os novos modelos de negócio, a maneira pela qual a sociedade hoje interage, pede novas formas de se olhar para o direito. Eu sou professora aqui da Escola de Propriedade Intelectual. Eu trabalho com direito e tecnologia. Eu trabalho com internet, né? E aí? Antigamente o contrato se fazia só no papel, né? Com tantas testemunhas. Hoje em dia, você contrata pelo Facebook, se você quiser. Não é? Coloco lá, posto um negócio no meu perfil no Facebook, a outra pessoa aceita. E esse tipo de contratação é válida, não é? Quem baixa música na internet aqui? Tá sendo gravado, mas essa parte a gente edita depois. Quem baixa filme na internet? Pode levantar a mão. Muito bem. Quem assiste... Então, eu não baixo, mas eu entro no YouTube e eu assisto vídeo no YouTube. Muito bem. Para estar lá no YouTube, alguém precisou postar, né? Muito bem. Vídeo, clipe, não é? E aí, pessoal, a nossa lei de direitos autorais, a lei de direitos autorais brasileira, é uma lei que criminaliza o que vocês fazem todos os dias na vida de vocês. Eu não baixo filme da internet, eu não baixo música, mas de vez em quando eu posto lá na minha página do Facebook o link para um vídeo do YouTube que eu gosto e que está lá, não fui eu que pus. Quem faz isso? Todo mundo já postou um linkzinho, né? Alguns vocês estão com vergonha de falar, mas é isso aí. Eu também faço. Somos todos criminosos, de acordo com a nossa lei de direitos autorais. E aí, num curso tradicional, primeiro que o professor nem vai dar a disciplina de direito autoral, tá? Na maioria dos cursos de direito hoje no Brasil, a disciplina propriedade intelectual ela nem está no currículo, não é uma disciplina obrigatória. Se vocês tiverem a sorte de ter um professor que está minimamente antenado, ele vai dizer para vocês, olha, a lei diz isso, isso, isso e isso. Aqui a gente bota vocês para trabalhar. E aí, está todo mundo infringindo a lei. Vamos pensar, então, em reformar a lei? Essa lei precisa ser reformada? Não precisa? Que debate está acontecendo hoje relacionado a isso? A lei de direitos autorais está sendo, no momento, debatida no Congresso e tem um projeto de reforma que está sendo repensado aí. É mais importante a gente ficar olhando para a lei ou é mais importante a gente pensar em como mudar essa lei, em como ela pode melhorar, em como ela pode descriminalizar, será que ela pode fazer isso? O que todo mundo faz hoje em dia, né? Nós temos um direito que não acompanha a evolução da sociedade. Então, parte do nosso trabalho aqui não é que a gente não vai olhar para a lei, a gente precisa conhecer a lei para saber criticar a lei e para saber dizer em que ela precisa ser mudada. Então, parte do nosso trabalho na escola, quando a gente quer formar vocês, é ensiná-los a olhar criticamente para o sistema jurídico da forma como ele está colocado. E esse olhar crítico a gente só consegue ter se a escola tiver metodologias de ensino diferenciadas, colocar vocês de fato para trabalhar, né? Vocês vão ficar em período integral aqui na escola 5 anos. Né?
Então, estejam muito preparados para trabalhar durante 5 anos. Né? A gente tem aqui o Tomás. O Tomás vai falar daqui a pouco para vocês, um pouquinho da experiência dele. Ele já está me corrigindo aqui, são 3 anos em período integral. Os últimos 2 vocês estão em aula e em estágio. Então, é como se fosse integral, porque, na verdade, vocês estão trabalhando, continuam trabalhando o tempo inteiro. Né? O Tomás vai contar um pouquinho da experiência dele como aluno. E não dá para vir e achar que não vão trabalhar. Vocês vão ler muito, vocês vão escrever muito, vocês vão debater muito. Quem não tiver a fim de estudar muito durante os próximos 5 anos da vida, não preste vestibular na Direito TV. Né? É melhor vocês escolherem outra faculdade. Né? É isso que forma o bom profissional. É isso que nos garante 100% de aprovação no exame da ordem. Tá? Por que a Direito GV, então? Né? Por que vocês escolheriam a Direito GV? Inovação na metodologia e nos conteúdos de ensino jurídico, métodos participativos, oficinas e clínicas de prática jurídica, curso integral nos 3 primeiros anos, currículo obrigatório, todo mundo tem que cursar, e horários flexíveis nos últimos 2 anos, que é o que permite a vocês fazerem os estágios, fazerem os intercâmbios, tá? E etc., iniciação científica, dupla graduação, né? Quem quiser entrar e se formar não só em Direito, mas em Direito e Economia, ou Direito e Administração de Empresas, vocês podem optar pela dupla graduação também. Claro que isso leva um tempinho a mais, né? Você não fecha tudo em 5 anos, acho que são 7, né? Economia 7, mas você termina com um diploma. Eu sou bacharel em Direito e economista, né? A gente trabalha com as nossas escolas irmãs aqui, a Escola de Administração e a Escola de Economia. Inserção profissional, diálogo constante com o mercado de trabalho, convênios com as universidades estrangeiras, vestibular diferenciado. Né? Eu queria pedir para você colocar naquela página da internet para mim, que eu abri, só para dar uma palhinha para vocês aqui, quando a gente fala em inovação na metodologia e métodos participativos. Tá? Quem ouviu falar sobre isso aqui, ó, nos últimos dias? A briga da Apple com a Samsung. Todo mundo ouviu falar, né? Saiu em quase todos os jornais. Por que elas estão brigando? Hã? Patentes, o que mais? Espaço no mercado. O que a Apple faz? O que a Apple produz? Quais são os carros-chefes da Apple? Em que ramo ela está? Tecnologia, né? Basicamente, o seu grande carro-chefe hoje é o iPhone, né? Claro, tem os computadores, tem tudo mais, mas ela lucra mesmo, o grosso mesmo do que a Apple lucra vem dos iPhones e dos iPads, né? E aí, no curso de propriedade intelectual, eu tinha um programa lá fixo, mas saiu semana passada, o julgamento que está sendo chamado como a sentença de patentes do século, né? O julgamento mais importante em matéria de patentes do século. Não tem como não trabalhar com os meus alunos o que está acontecendo, né? O que a gente fez ontem e hoje nas aulas de propriedade intelectual? A gente baixou a sentença e esmiuçou ela e analisou ela ponto por ponto. Com isso, a partir dessa questão prática, de um caso prático, são 2 grandes empresas que estão brigando. No mundo inteiro, a gente conseguiu analisar o quê? O direito internacional da propriedade intelectual, porque a Apple e a Samsung estão brigando em 10 países diferentes. Em 4 países a gente já tem decisão. Em cada país a sentença foi de um jeito. No Reino Unido a Samsung ganhou. Na Coreia do Sul a decisão deu ganho de causa para as 2 e indenizações para as 2, pequenas, de valor baixo. Na Alemanha, a Apple ganhou. E nos Estados Unidos, que foi a sentença que saiu ontem, na semana passada, e que a gente está analisando, a Apple ganhou estourado. Foi um julgamento feito por jurados, um corpo de jurados, quer dizer, pessoas que não são técnicas em propriedade intelectual, são pessoas comuns, e que julgaram e que deram ganho de causa à Apple e de um valor altíssimo. Vocês sabem quanto foi? 1,05 bilhões de dólares.
Um valor que pode ainda ser aumentado em 3 vezes, se o juiz achar, é uma juíza que está julgando, achar que a Samsung copiou os produtos da Apple de propósito. E vocês sabem como a Samsung pagou a Apple? 30 caminhões com moedinhas de 5 centavos. Entregaram ontem na central, mandaram entregar em 30 caminhões de mais de 5 centavos. E a gente olhou o processo. Quais são as patentes que foram questionadas aqui nesse processo? Então, a gente foi olhar para as patentes de software. Aí a gente entra numa discussão interessante. O Brasil não protege software por patente, protege por direito autoral. Nos Estados Unidos, o software é protegido por patente. Então, quais são as implicações disso, né? As patentes de design. Quem tem um iPhone aí para me emprestar? Um iPhone fácil. Não é? Eu não quero iPhone. Muito bem, obrigada. Vocês sabiam, esse aparelhinho aqui tem mais de 200 patentes aqui. Pelo menos 200 patentes. A gente pensa em patente, a gente acha que patente é uma coisa só, né? Um produto, uma patente. Não, tem patente para N coisas aqui. Tem uma patente que nos Estados Unidos se protege por patente, se chama patente de design. Esse formato aqui, e aí a Apple está sendo super criticada por conta disso. Esse formatinho aqui, ó, telefone retangular com bordas arredondadas. Esse é um design, uma patente de design que os Estados Unidos têm lá nos Estados Unidos, que a Apple tem lá nos Estados Unidos. E aí, a Samsung perdeu, claro que não só por isso, tá? Foram várias coisas que foram analisadas. Porque o telefone da Samsung, alguém tem um Galaxy aí? Presta para mim. Vamos lá. O telefone da Samsung infringe essa patente de design da Apple. Telefone retangular com bordas arredondadas. E aí você perguntar para qualquer criança de 5 anos, será que a Apple devia ter ganhado essa ação por essa infração? A criança vai responder o quê? O que vocês responderiam? Se ninguém mais puder fazer telefone retangular com bordas arredondadas, ninguém vai fazer telefone, né? Vocês concordam? Está circulando, inclusive, hoje no Facebook uma foto muito engraçada. Tem uma maçã mordida e uma pera mordida do lado. Aí está dizendo assim, a Apple vai processar a pera, porque ela também é verde, ela também é comestível, né? Ela também é suculenta. Mas é uma decisão que tem muito a dizer sobre o dia a dia, né? A gente tenta trazer para a sala de aula casos concretos. Ó, isso está sendo julgado agora. Será que a gente vai ver no Brasil um caso semelhante? Então, o que eu vou trabalhar com os meus alunos na semana que vem? A gente vai supor que eles são advogados. Metade da turma vai ser advogado da Samsung e metade da turma vai ser advogado da Apple. Como é que você montaria o seu caso de acordo com a legislação brasileira? Porque no Brasil não tem patente de design, então esse é um argumento que eu já não posso levantar. Né? Mas o que eu posso levantar? O Brasil não tem patente de software, então esse argumento eu não posso levantar. O Brasil, por exemplo, não tem... nos Estados Unidos se protege algo que se chama trade dress. Vocês já ouviram falar em trademark? O que é trademark? Marca registrada, né? São as marcas. Então, a maçãzinha ali, o logo, é uma marca, né? Mas tem uma proteção que se chama trade dress, que lá nos Estados Unidos é prevista em lei. E eu registro o dress, que seria o quê? O conjunto que torna, por exemplo, aquele produto, que associa determinado produto à marca. Então, quando eu clico aqui, ó, e eu apareço, eu tenho esse fundo preto, eu tenho os ícones lá. A Apple, ela também tem o registro, ela tem o registro da sua marca, a Apple, da maçã, mas ela também tem um trade dress sobre o conjunto, o visual que torna esse produto reconhecido como produto da Apple. E ela também registra isso. Isso aí, se a gente puxar o da Samsung, ó, aqui dá para ver bem, né? Ela copiou, inclusive, o formato, o tipo dos ícones, né, para os aplicativos. Então, ela também infringiu o trade dress da Apple. Então, a gente vai, a partir do caso prático, a gente vai olhando para questões
específicas. Obrigada. O seu é iPhone, o seu é um infrator aqui, o Samsung Galaxy. Muito bem. Então é isso, só para dar uma palhinha para vocês, na verdade, do tipo de aula que a gente tenta trazer, né? Numa aula, bom, começa que numa faculdade tradicional você nunca teria essa aula, porque a disciplina muito provavelmente não existiria. E ainda que você tivesse um professor que tentasse inovar, muito provavelmente ele diria, olha, a lei diz isso, blá, 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 blá. A gente trabalha muito com metodologias diferenciadas, participativas, e a gente coloca vocês para trabalhar o tempo inteiro, né? Muito bem. Deixa eu voltar. Podemos voltar para o slide? Aí. Vamos lá. Graduação. São 50 vagas por ano, podendo ser disponibilizadas até o máximo de 60. Né? Então, se tivermos 60 bons alunos, eles entram. A média é de 20 candidatos por vaga. E o valor da mensalidade é esse hoje, R$ 3.743. É caro, né? Por isso que a gente tem programas de bolsa de estudo. Essas são as bolsas não reembolsáveis, tá? São bolsas que vocês recebem e vocês não têm que pagar de volta. Então, uma é a bolsa por mérito, Dr. Luiz Simões Lopes. Essa é uma bolsa que ganha o melhor aluno. É por semestre ou por ano? Por semestre? Tá. Então é por ano. O aluno que passa em primeiro lugar, o primeiro ano dele, ele não paga. Se ele continuar sendo o primeiro aluno, ele vai continuar tendo 100% de bolsa. Se ele piorar um pouquinho e virar o segundo melhor aluno, ele vai ter 70% de bolsa e o terceiro melhor tem 30% de bolsa. É uma bolsa por mérito. Não importa se você é bilionário, se você for o melhor aluno do ano, né, daquele ano, da sua turma, você vai ter 100% de bolsa. Né? Bolsa de Estudos Direito GV. Né? São bolsas também não reembolsáveis. Elas são até 10 bolsas por ano. E elas podem ser de 100% ou de 50% do valor da mensalidade, levando em conta mérito e também condições socioeconômicas do aluno. Tá? É uma comissão que vai avaliar os pedidos e decidir pela concessão da bolsa ou não. Quem ganha essa bolsa aqui, a Bolsa de Estudos Direito GV, também ganha as bolsas de manutenção do endowment. São bolsas mensais de R$ 850, quer dizer, então, supondo que você tenha 100% de bolsa na mensalidade, você não paga a mensalidade e o endowment vai dar para vocês ainda R$ 850 por mês a título de manutenção. Às vezes o aluno não é de São Paulo, precisa morar aqui numa república, alugar um apartamento, precisa comer, precisa fazer xerox, né, infringindo direitos autorais. Muito bem. Então, ele tem essa bolsa endowment. Esse foi um fundo criado por ex-alunos da escola. São ex-alunos egressos aqui da escola que criaram esse fundo de bolsas para, de fato, facilitar. Às vezes, o cara tem 100% de bolsa, mas porque ele mora com a família e ajuda a família, ele não tem não tem condição de vir. Então, o endowment foi criado para isso. Tá? Essas são bolsas que vocês não pagam de volta. Agora, existe outro esquema de bolsa também, que são as bolsas de estudos reembolsáveis, que é o fundo de bolsas aí. Em vez de pegar um empréstimo no banco para pagar a sua graduação, você tem a opção de financiar de 20% a 100% do valor das suas mensalidades escolares, incluir, inclusive, nesse valor, acrescer material escolar, moradia, transporte e alimentação. Essa bolsa você paga de volta, mas você paga de volta quando? Um ano depois que você se formar, você vai começar a pagar a escola de volta. Claro, os juros são infinitamente menores do que os juros que você pagaria, por exemplo, emprestando dinheiro numa instituição financeira. O objetivo dela mesmo é viabilizar que candidatos que tenham muito interesse em estudar aqui na escola possam fazê-lo, tá? Então, são as opções que vocês têm. Muito bem.
alguns resultados, né? Selo OAB recomenda, então a Direito EV é uma das instituições recomendadas pela OAB como uma boa instituição de ensino. 3 vagas de emprego por aluno, é a média que a gente tem, o aluno que se forma. A nossa experiência não é propaganda enganosa, a nossa experiência mostra que o aluno que se forma aqui, ele tem 3 vagas de emprego à sua disposição. Ele escolhe onde ele vai trabalhar, porque o mercado já reconhece os alunos da Direito EV como bons profissionais. Tá? A aprovação de 100% na OAB, prêmios internacionais, os nossos alunos participam de diversas competições internacionais na área de arbitragem, na área penal internacional, enfim, quem já ouviu falar dos MOOCs? Moot Courts, são cortes simuladas, né, que se fazem. A gente tem diversos prêmios, todo ano a gente está ganhando algum prêmio. Alguns que eu me lembro aqui, a gente teve da ICC, né, na matéria de arbitragem. Olha, Viena, Paris, o grupo de alunos que se interessa por essa área internacional, tem sempre um professor à disposição que está ali para auxiliá-los, fazer o coaching, né, que a gente chama, e a escola dá todo o apoio para que vocês saiam do Brasil, vão competir pela escola. Tá? Nota máxima do MEC, que é o Ministério da Educação. O MEC pontua a gente com nota máxima. Né? Muito bem, mercado, feira de estágios. Então, vocês ficam aqui na escola os 3 primeiros anos em período integral, e aí, no 3º e 4º ano, no 4º e 5º ano, vocês vão fazer estágios. Né? Agora, o estágio não é assim como o aluno da faculdade tradicional vai. Ele corre atrás. Né? Ô, pai, você não tem um amigo aí que tem um escritório? Arruma aí uma vaguinha para mim. Não, a gente tem, a escola organiza para vocês a feira de estágios. E aí, a média que a gente tem aqui, cada aluno recebeu, em 2011, 5,6 convites para entrevistas, realizou 3,3 entrevistas e recebeu 2 propostas de estágio. Quer dizer, ele pôde escolher, inclusive, onde estagiar. Né? Valor médio hoje pago para estagiário é R$ 1.400. Tá? Então, isso você já no 4º e 5º ano. O Tomás, que é nosso aluno aqui, o Daniel, ex-aluno, eles vão falar um pouquinho mais para vocês aí da experiência prática deles como alunos na escola. Né? O mercado, nossos formados, 74% vão para escritórios, bancos e bancos de investimento. E aí a faixa salarial de início de carreira, aí a gente está falando de 3 a 5 mil reais por mês. 16% vão para órgãos públicos, pesquisa ou abrem seus próprios negócios. E 10% dos alunos optaram por fazer o mestrado aqui no Brasil ou um LLM, que seria o equivalente fora do Brasil. Né? Vem aí o primeiro processo importante na vida de um grande advogado. Eu achei sensacional essa chamada. Ficou muito boa, né? Muito bem. Então, vocês têm até o dia 16/10 para se inscrever. A inovação no vestibular. Artes visuais e literatura. Passa a ser denominada artes e questões contemporâneas, né? Então, antigo artes visuais e literaturas. Inclusão de música e de um repertório de questões contemporâneas aí para estudo da prova. Inscrições de 9/7 a 17/10. Aqui as datas, locais de prova. Muito bem, alguém tem alguma pergunta? Ninguém me interrompeu, espero que vocês tenham perguntas agora. Aí eu queria saber o que a Direito de EV pode me oferecer focado nessa área. E por que você já está focado em fusões e aquisições de empresa? É porque eu não tenho, por exemplo, eu ia prestar o exame da ordem só para, via de dúvida, eu tê-lo, mas o meu foco não era advogar na parte de juiz, a parte de magistratura, seria a parte mais econômica dentro do direito. Tá, não, mas a minha pergunta é, você nem é advogado ainda, como é que você já sabe a área que você quer eu tento ter uma ideia. Muito bem. Do que eu posso planejar. Já é uma área que você está vislumbrando. Mais de economia. Muito bem, muito bem. Olha, o que a Direito de EV pode te oferecer
em relação a isso, pensando num aluno que já quer focar, né, antes de entrar, já sabe mais ou menos que área quer atuar. Começa que a Direito GV é uma escola de Direito que tem duas irmãs muito importantes, né? Que é a Escola de Economia e a Escola de Administração. Então, toda essa questão de interdisciplinariedade, você tem a opção pela dupla, para você que já tem esse interesse, uma dupla graduação em Economia seria muito interessante também, porque o mercado é muito carente, ou de economistas que conheçam Direito, ou de advogados que tenham domínio da economia, né? Então, uma dupla graduação já te daria um diferencial grande, né? E a Direito GV, apesar dela não ter somente esse enfoque, ela é muito conhecida como um curso de Direito empresarial, um curso voltado para o mercado de capitais. Acho que isso tem muito a ver pelo fato de ser fundação e as pessoas acabarem associando sempre com a economia e com a administração. Eu volto a dizer, não é só esse o enfoque, mas esse é um ponto muito forte da escola, né? Com certeza. Como você pôde ver ali, a maioria dos nossos egressos acaba indo trabalhar para esses grandes escritórios e acaba trabalhando no mercado de capitais, sim. Tá? Então, a gente tem um núcleo docente muito forte na área de negócios e do qual você, com certeza, vai tirar proveito aí. Você? Espera só um pouquinho. O microfone. Eu estudo aqui mais para responder a pergunta, que eu acho que é legal lembrar que no 4º e no 5º ano você tem eletivas. E o Tomás deve saber exatamente quantas, mas acho que metade você faz em administração. E era mais isso, era só para lembrar que alguém podia falar das eletivas que você pode fazer no resto da fundação. Na verdade, o 4º e 5º ano, bom, meus colegas ex-alunos, meus veteranos, vão falar um pouco mais sobre isso, porque eu estou no 3º ano. Mas o 4º e 5º ano ele é marcado bastante por uma flexibilidade, né? Então, não existe essa obrigatoriedade de você cursar metade na administração, mas você pode cursar. No caso, eu, por exemplo, já estou estudando para o processo seletivo de dupla graduação com economia. Processo seletivo que, na verdade, não é o vestibular, porque a gente já faz parte da fundação, né? E, na verdade, é uma prova de matemática básica, assim, e análise do histórico, entrevista com o coordenador deles. Então, não precisa se preocupar que de economia você vai ter. E também nos 3 primeiros anos, já existem matérias também bem focadas em economia. A gente tem microeconomia, macroeconomia, a próprio direito internacional econômico, né? Que a professora me dá esse semestre. Então, que se lida com a OMC e tal. Então, se o seu foco é economia, fique tranquilo que é bem servido. Se eu for para a área de direito internacional, além de eu poder ir para a área de diplomacia, aonde mais eu posso ir? Quer responder, Tomás? Eu, particularmente, tenho muito interesse por direito internacional, né? Até estou começando agora a iniciação científica com o professor Salem, que foi o nosso professor no 1º ano, direito internacional, e que é, junto com a professora, também professora aqui de direito internacional da faculdade. Bom, direito internacional você pode desde ir para a diplomacia, como você disse, mas você pode também, por exemplo, lidar com direito internacional privado. No meu caso, por exemplo, a minha tese de iniciação científica com o professor Salem lida com aquele caso que todo mundo deve conhecer aqui do Sean Goldman, né, o menino que foi sequestrado pela mãe, abduzido pela mãe, trazido para o Brasil. Então, e aí é particularmente interessante porque você pode lidar com direito internacional, direito de família, e a gente até beira a psicanálise, assim, a psicologia, o reflexo, como incluir o direito nessa discussão dos reflexos emocionais para o garoto, né? Que é uma coisa também bastante particular da faculdade. Essa possibilidade de trabalhar o direito fora da caixa, né? Então, pensar o direito. Por que não, numa tese de um estudante de direito, por que não falar um pouquinho de psicologia? Dentro das possibilidades, lógico. Eu não faço graduação em psicologia nem em medicina, mas, enfim, por que não ir pelas beiradas e tratar sobre isso? Então, professor, a faculdade tem muita recepção para esse tipo de discussão. Internacional, então o Tomás falou diplomacia, o direito internacional privado, que é essa advocacia com elementos privados, né, de direito internacional.
mas também pode trabalhar para o governo, Ministério das Relações Exteriores, por exemplo. Vocês devem ouvir, eventualmente, sai uma notícia, Brasil ganha nos Estados Unidos, caso do algodão na OMC, caso dos pneus, né? Eventualmente surge, Brasil ganhou, Brasil perdeu na OMC. Advogados têm que estar atuando, né, para isso. São poucos hoje os advogados que conhecem bem o direito internacional, conhecem bem o direito internacional econômico, conhecem bem o sistema de solução de controvérsias da OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, e que conseguem, então, dar esse tipo de assessoria ao governo brasileiro quando ele precisa se defender ou entrar com uma ação em uma organização do porte da Organização Mundial do Comércio, né? Por favor. Só fazer um comentário, porque eu faço mestrado em Direito Internacional. E eu sou ex-aluno também. Então, além das opções que a Mônica falou, a opção acadêmica que você tem também, que a Mônica segue, óbvio, como professora de Direito Internacional, é fazer pesquisa, ou mestrado na área, e depois, enfim, ser professor ou simplesmente pesquisador. Eu trabalhei na Câmara de Comércio Internacional, fiz um estágio lá, na Corte de Arbitragem. Então, é uma área que pouca gente geralmente pensa, mas no fundo são organizações, tanto internacionais, sei lá, você pode ir para uma ONU, alguma coisa nesse sentido, como advogado ou diplomata, enfim, ou conselheiro. Como você também tem a opção de trabalhar como advogado nessas organizações privadas que trabalham com isso. Aí você tem Banco Mundial, tem várias opções nesse sentido. E tem muitos ex-alunos que seguiram esse caminho. Tem muita gente estudando para diplomacia, tem muita gente fora trabalhando em escritórios. Uma coisa que virou frequente agora também, que acaba lidando com o direito internacional em alguma medida, é se tornar, eles chamam de International Associate, em algum desses escritórios gigantes. Então, sei lá, tem um Freshfields da vida, que é um escritório gigante que trabalha com arbitragens de investimento, inclusive, que é uma arbitragem que lida com direito internacional público, e eles, vira e mexe, precisam de advogados que entendam de um determinado sistema jurídico, ou brasileiro, ou argentino, alguma coisa assim. Tem muita opção também nessa área. Você pode virar coach também de competições, foi uma coisa que eu fiz também. Tudo bem, meu nome é Vitor. O que me chamou a atenção na sua pergunta foi que, primeiro, a diplomacia em si não é uma carreira jurídica, né? Você não precisa ser advogado, não precisa ser formado em direito para ser diplomata, apesar da maior parte dos diplomatas serem formados. Eu tenho uma amiga italiana que fez direito, que eu conheci na competição da CCI, que a gente vai falar depois, que ela trabalha na agência que cuida dos refugiados da ONU, agência da ONU que cuida dos refugiados, a Acnur, o UNHCR. Então, só na ONU você tem N agências que você pode conseguir uma oportunidade. Como o Daniel citou, fora a ONU, você tem a OMC, você tem Banco Mundial, você tem, enfim, N agências internacionais que você pode, que são trabalhos mais jurídicos mesmo. Essa minha amiga, por exemplo, é advogada, é a consultora legal da agência de refugiados, cuida de direitos humanos em nível internacional. A gente tem o Pedro, que trabalha com direito internacional, que está na Corte Arbitral de Esportes na Suíça. Então, ele é counsel, ganha super bem, mora num lugar super legal para lidar com conflitos de esporte. Então, geralmente, os casos de doping, em última instância, sempre na Suíça, a Corte Arbitral de Esportes. É direito internacional também, voltado para o esporte. Você vê que é bem diferente do direito internacional dos direitos humanos voltado para os refugiados. Então, acho que o direito internacional tem muito campo. Muito mesmo. Engraçado que o pessoal sempre... Direito internacional, diplomacia, né? Associa. Na verdade, diplomacia acaba sendo o volume mínimo mesmo. São tantas outras oportunidades que a gente não se dá conta. Eu queria aproveitar para falar também dos núcleos de estudo da escola. A escola tem alguns núcleos de estudo. Um deles é o núcleo de estudos em direito global, núcleos de estudos direito dos negócios. Eu estou agora trabalhando na montagem de um núcleo novo, núcleo de estudos em direito e inovação. Então, eu tenho um grupo de alunos, eu tenho pesquisadores de fora da escola que estão pesquisando conosco. A gente tem parceria com algumas... Temos financiadores tradicionais, né, FINEP, CNPq, mas eu tenho, por exemplo, no meu grupo de estudos, um financiamento com o Google. O Google é parceiro nosso. Eles trabalham conosco no financiamento de pesquisas em áreas relevantes, que tradicionalmente estão atreladas à parte de propriedade intelectual, mas não só isso, né? Então, tem alunos pesquisando a parte de direitos autorais, exceções e limitações a direitos autorais. Eu tenho aluno pesquisando
a questão de direito da concorrência. Né? E eu tenho um grupo novo que está começando agora. A gente fechou a semana passada a parceria com o Pinheiro Neto, escritório de advocacia. Eles vão financiar conosco, e aí eu vou coordenar esse grupo de pesquisas, 3 bolsas de iniciação científica para alunos da graduação na área de fashion law, direito e moda. Né? Quem diria? Tem muita coisa para ser estudada na área da moda. Né? Posso sair por aí copiando as produções da Chanel e vendendo... Quem já comprou na Zara ou na Louis Bertolli? A Zara é mundialmente conhecida por pegar os modelos, copiar e vender. É o segmento que a gente chama de fast fashion. Ela pode fazer isso, não pode? O direito tem que regular isso, não tem? Que tipo de impactos isso traz para a criatividade, para a inovação? Ninguém no Brasil escreveu sobre isso, não há legislação sobre isso no Brasil. É um tema que precisa ser estudado e a gente vai encabeçar aí esse grupo em parceria com um escritório grande, escritório de advocacia grande, e que já começa a identificar essa área como uma área pioneira e que é importante investir. Né? Então, falando em matérias novas, né, Fashion Law está mais longe ainda de ser uma disciplina do que propriedade intelectual, mas é um mercado absolutamente relevante e com pouquíssima gente especializada na área. Né? Quem se estabelecer como isso nos próximos anos, como especialista nisso nos próximos anos, vai ficar reconhecido como os pioneiros daqui para frente, né? Na história desse ramo do direito. Então, a gente está sempre olhando também para essas questões inovadoras. Né? O que existe de novo para a gente atacar, para a gente abordar, e que é o relevante. Né? Afinal de contas, existe um limite para estudar o direito romano. Né? Ele é importante, mas não dá para ficar só nisso. A dupla graduação, ela funciona basicamente da seguinte forma. Você ganha mais 2 anos de presente. Você fica mais 2 anos aqui para se formar. E você se forma, então, nas 2 áreas, enfim, nas áreas que você escolher. No meu caso, economia. Você frequenta exatamente as mesmas áreas que o outro aluno, o que entrou direto na graduação. Assim como os que vêm aqui para o direito também frequentam os mesmos cursos, eles têm exatamente a mesma formação. O único diferencial é que em algumas matérias a gente consegue equivalência. É difícil. Por exemplo, a nossa microeconomia aqui da direito não dá equivalência para a microeconomia deles lá. Por quê? Porque a nossa microeconomia aqui é mais, enfim, para nós, mais light, E, então, de qualquer jeito, a gente vai ter que refazer a microeconomia, no meu caso, se for aprovado no processo. Então, é basicamente isso. Você se forma... Quem que perguntou mesmo? Que eu queria olhar para isso. Você se forma nas 2 faculdades, o curso completo das 2, e, enfim, capacitado a trabalhar nas 2 áreas. O pessoal que vem... Tem bastante gente que vem das outras faculdades para cá, das outras escolas para cá. E, assim, eu tenho, assim, 2 amigos que entraram por administração, agora estão aqui com a gente no direito. E eles falam que eles querem trabalhar com o direito. Né? Então, eles vão ser advogados tanto quanto nós seremos. Olha, e cabe. Né? Eu tive um aluno no semestre passado, esqueci o nome dele, já me ocorre. Ele fez a dupla, está fazendo a dupla em direito e economia, e à noite ele faz na USP ciências sociais. Cabe. Né? Você nunca mais vai namorar nos próximos, mas ok, né? Uma escolha. A minha dúvida é referente à transferência. Eu faço um outro curso. E eu queria saber se existe a possibilidade de estar acoplando os conhecimentos, se for em outra área, ou só funciona se eu já estivesse cursando direito mesmo. Transferência é só na área específica, tá? Pode falar. Não, a gente vai só pegar agora essa primeira rodada de perguntas. Depois eu queria, enfim, falar um pouco mais sobre a minha experiência no vestibular. Acho que interessa bastante vocês. Acho que tinha mais sobre alguém o dia a dia da escola. Mão, né? Fala bem alto para todo mundo ouvir. As leis. Olha, a experiência no exterior, ela está para além do conhecimento material que você vai trazer, né? Com certeza. Agora, tem tudo a ver também com a vivência. Você está durante um semestre
num campo diferenciado, numa outra instituição. Não sei se vocês conhecem, acho que a lista dos nossos convênios está disponível para eles? No folder vocês têm uma lista com as instituições que a gente tem convênio. Então, por exemplo, vamos supor que você vá se especializar em direito internacional ou você vai ser representante de um escritório internacional que está aqui no Brasil, né, vai ser um dos International Associates dele. Conhecer a lógica do direito de outro país, e aí a maioria dos alunos nesse aspecto acaba indo para as instituições nos Estados Unidos, é super relevante, né? Acaba sendo um diferencial para você. Então, o que você faz quando você vai fazer um semestre fora, você num curso de direito todo, você vai selecionar as disciplinas que te interessam mais. Então, você pode olhar, por exemplo, para o direito ambiental, como é que de determinado país olha para as questões ambientais, você pode olhar para direito constitucional, né, daquele país. Não que você vai aplicar ele aqui, mas é um conhecimento que em algum momento vai te ser útil, tá? Com certeza. Página 18 e 19 estão aí os nossos convênios, tá? Deixa eu só complementar, que eu acho que é a pergunta. Tá certo. Tem. Então, é só para dizer que, assim, eu acho que eu teria que saber, mas eu vou para o exterior, eu vou acabar ficando desfalcado em umas leis do Brasil. Mas o que acontece? No primeiro, no segundo e terceiro ano, você já tem praticamente tudo, porque é um período integral, então você está mais tempo estudando. Então, até o terceiro ano, você já vai ter toda a lei do Brasil, você já vai ter, no mínimo, o básico e mais um pouco. E aí você só vai poder fazer intercâmbio no quarto e no quinto ano. Então, aí você já vai estar indo para uma área de especialização, você vai já estar buscando uma eletiva. Então, você saber uma coisa de fora que é importante, porque você vai ter um a mais que os seus concorrentes no mercado não têm. Tem uma outra... Sem contar o inglês, né, de vocês, que um semestre lá fora, ou o espanhol, que seja, né, a gente tem, você dá aquela polida, e não é só a polida, fui passar férias em Miami e estou falando inglês super bem, né, não é isso, você ficou dentro de uma instituição de ensino, lidando com aspectos técnicos, você volta, de fato, com uma fluência em áreas específicas que te trazem um diferencial importante, tá? É um ponto essencial da minha fala que eu queria trazer para vocês um pouquinho. Até já introduzindo a questão do vestibular e trabalhando um pouco por que eu escolhi a Direito GV, por que eu estou aqui hoje. Bom, basicamente, então, para chegar na sua resposta, eu vou traçar, enfim, um percurso para vocês entenderem mais ou menos, e aí a gente responde a pergunta do Guilherme. Por que, eu vou ser sincero com vocês, por que eu prestei a Direito GV? Eu pessoalmente confiei, na verdade, no nome da Fundação Getúlio Vargas. Eu, sendo honesto com vocês, pouco sabia sobre o curso, assim, mas eu falei, bom, se é na Fundação Getúlio Vargas, deve ser bom, vou prestar, e sempre quis, enfim, sempre tive esse nome GV na minha cabeça durante a formação e tal. Então, prestei. Depois que eu me inscrevi no vestibular e aí essa ideia de fazer direito na GV começou a, enfim, crescer, eu comecei a realmente enfrentar esse tipo de questão, muito fortemente, assim, mas uma escola de direito empresarial, será que é uma escola de direito empresarial? Eu tenho que querer fazer direito empresarial para querer fazer direito na GV? Eu acho que é uma questão que muitos de vocês estão enfrentando agora. Bom, eu posso afirmar para vocês com toda a segurança e com toda a honestidade, eu agora falando do terceiro ano, não. Vocês não precisam querer fazer direito empresarial. A escola vai formar vocês para fazer a área do direito que vocês quiserem. Isso assim, desde o primeiro ano, logo que eu entrei aqui, a gente tinha esse tipo de discussão o tempo todo. Eu conversava muito com o professor Oscar, que hoje é diretor aqui da faculdade, ele era meu tutor e tal. E acho que o programa de tutoria deve estar escrito aí em algum lugar o que é, né? Eu lembro que uma vez ele falou, olha... logo no começo do curso, ele falou assim, é lógico que a FGV, como uma escola, uma fundação que fez seu nome no mundo corporativo, enfim, com a sua escola de administração, né? É lógico que ela, no seu curso de Direito, ela vai também focar em áreas de direito empresarial que as outras não têm, né? Isso, na verdade, funciona para nós como um diferencial, mas não como um fator limitante, eu posso te garantir. E aí, enfim, depois dessa escolha, depois de me inscrever para o vestibular, fiz o vestibular, vou falar um pouquinho para vocês do vestibular, vocês podem tirar as dúvidas que vocês quiserem. E quando eu entrei na faculdade, me veio essa preocupação. Falei, bom, entrei também em outras faculdades e tal, mas será que
tinha muita vontade de vir fazer aqui, mas não tinha ainda tido acesso à grade curricular e tal. O medo passou quando a grade curricular saiu no primeiro ano, e aí você vai ver, se você passar e vier para cá, que eu espero que você passe e venha, introdução ao direito, você tem história do direito, direitos humanos, direitos da pessoa humana, enfim, você acaba vendo que a carga de humanidades e a carga de formação que seriam consideradas mais generalistas é até maior que em outras faculdades. Então a gente tem filosofia do direito, ou história do direito. Agora a gente está tendo até uma matéria optativa para os 3 anos, na verdade para toda a graduação, mas mais para os 3 primeiros anos, de interpretações do Brasil, direito de família e tal. Então, a resposta para você, Guilherme, é essa. Não precisa ter, você pode vir completamente perdido como eu estava quando eu entrei aqui. O objetivo da escola, nesse momento, é introduzir muito a noção da linguagem jurídica nos alunos. Isso é o papel do primeiro ciclo. Por isso que vem matérias muito generalistas ou muito formativas, que são introdução ao direito, história do direito, até direito de família, acho que agora está no primeiro ano, né? Que são matérias que você consegue ver um pouco no seu cotidiano. Introdução, organização das relações privadas, enfim. Você vai entender, você vai passar a ver o seu cotidiano com olhos juristas, exatamente. O segundo ano, ele é um ano um pouco mais dogmático. Então, aí você começa a ver matérias que são relacionadas a... que você já vai entender o que significa. Por exemplo, eu vou falar para você, direito das obrigações. Hoje, você vai falar assim, direito das obrigações. Esse é o direito, sabe-se lá o que é isso. Das obrigações, sabe-se lá o que é isso. Você pode falar, eu tenho uma obrigação com ele, que é uma obrigação, sei lá, porque ele é meu colega, ele foi meu bicho. Bom, obrigação jurídica, não obrigação jurídica, você descobre isso no seu primeiro ano, no seu segundo ano você começa a ver como que é regulada essa relação especificamente. Também no segundo ano você vai ver outras matérias mais específicas e começa a entrar em direito dos negócios, direito empresarial, penal ficou no terceiro, né? Penal ficou no terceiro ano. E aí, administrativo. Então você passa a ter questões mais pontuais, que aí você vai ver lei mesmo. Enfim, é uma substância... É o que, quando eu estava prestando vestibular, eu falava, direito é lei. Então, eu preciso entender lei. E aí, nossa, isso só vem no segundo ano. Assim, para você ver para valer do direito como lei, você vai ver muito no segundo ano. E o terceiro ano, ele é um mix dessas duas. O terceiro ciclo, ele é um ciclo que tem um final dogmático e, de novo, uma abertura mais generalista. Então, você volta a ter matérias relacionadas à filosofia, matérias relacionadas à teoria da Constituição, que acho que agora está no terceiro ano, enfim, no terceiro ciclo de novo. E no quarto ano em diante, você monta a sua grade, porque você já está basicamente formado com todas as disciplinas, quase todas as disciplinas obrigatórias que são necessárias para o MEC. Então, o que me interessou muito na proposta foi isso. Essa noção de ciclo, e a de ciclo com um objetivo muito claro, que é formar pelo menos 3 tipos de profissional. O advogado, ou o operador do direito no cotidiano, advogado, promotor, procurador, juiz, o formador de políticas públicas, porque, afinal de contas, se você quer criar uma lei, você precisa entender como aquilo funciona, e o acadêmico, né? O futuro, enfim, quem vai dar aula, uma hora os nossos professores se aposentam ou simplesmente, sei lá, perdem a vontade de dar aula ou resolvem ter outros desafios na vida e você precisa ter gente para dar aula. Então, você precisa ter faculdades que formem isso também. Então, essa noção me deixou muito tranquilo com relação a... Eu não estou fazendo só uma faculdade que tem um timbre de administração e economia por trás. Ela tem um projeto bem elaborado em ciclos que te levam a, pelo menos, um objetivo claro de... nesse tripé institucional que a gente sempre chamou aqui. Desculpa te interromper. Não, eu só vou completar. Respondendo de uma forma bem objetiva a sua pergunta, eu acho que quero direito e não sei qual área quero. Acho que essa é a melhor situação possível para entrar no curso de direito aqui, principalmente. Eu acho que é uma situação que está muito mais aberto e o que você quer fazer, você vai pensar em 10 coisas durante o curso. Eu acho que é muito mais... Tem que se pensar muito mais, por exemplo, na situação dele. Eu quero trabalhar com fusões e aquisições. Então, o que você quer fazer? O que é fusões e aquisições para você? Você já foi dentro de banco de investimento, já viu como funciona? Dentro daquilo, qual é a função que você quer fazer? De repente, o direito não é o melhor caminho para você trabalhar no que você quer. Ou, de repente, até seja, mas, de repente, o seu caminho seja dupla. Vou começar em economia, administração, e vou fazer a dupla em direito, mas não vou começar em direito e vou fazer a dupla, porque o que você começar vai ser o seu curso mais forte. E a função de um advogado
que precisa de OB para trabalhar em fusões e aquisições dentro de um banco de investimento é muito diferente da função do economista, que é muito diferente, não é bem assim, mas que é diferente também da função do administrador. Então, acho que, você pode vir. E você, acho que precisa aproveitar esse momento aqui até para tirar essas dúvidas, para ver exatamente qual é o caminho. Acho que não é um problema em si já saber o que quer. Mas aí você tem um trabalho a mais você não pode errar. Se você já sabe que é fusões e aquisições, você não pode dar o primeiro passo errado. Você não tem o primeiro passo errado para dar. Você vai vir para o direito e o direito vai... E aqui dentro você vai passar por 10, 15 opções durante o curso. Até eu passei, ele passou. Não, e tudo muda, assim. Eu entrei aqui falando, não, vou trabalhar com processo. Meu pai trabalhava com processo, meu avô trabalhou com processo. Né? Super legal, aquele monte de papel, não sei o quê. Aí você entra na GV e fala, putz, não, legal, mas o mundo funciona muito rápido se você vê contratos. Então, me apaixonei por contratos. A única que eu não fiquei muito contaminado foi penal. Assim, essa realmente não deu. Mas, questões pessoais. Já vi gente entrar na faculdade falando assim, nossa, eu preciso trabalhar com direito penal. Primeira aula de direito penal, falou, não consigo ver isso na minha frente. Porque não dá. Às vezes, sei lá. Teve gente que entrou falando, nossa, quero fusões e aquisições e hoje em dia está trabalhando com direitos humanos. Eu acho que a confusão ela é muito natural. Eu sou formado em administração. Né? Open mind. Eu sou formado em administração aqui, sem a dupla, porque na minha época não tinha, então eu fiz o curso inteiro, primeiro lá, depois eu vim aqui e fiz o curso. Então você imagina, quando eu entrei em administração, o que eu esperava da minha vida. Ok. Nos 4 anos de ADM, várias ideias foram passando até que eu decidi que o que eu queria em administração era trabalhar com direito. Aí eu vim para a faculdade de direito. Aí dentro do direito, a mesma coisa. Primeiro semestre, poxa, eu quero direitos humanos. Você tem aula com o Oscar, você fica apaixonado por direitos humanos. Segundo semestre, você conhece o pessoal errado aqui, você vai para arbitragem. Assim, não, eu quero ir para arbitragem. Você conhece a competição da CCI, não quero negociação. Putz, mas mediação no Brasil não dá. Então eu vou para mercado de capitais, porque está todo mundo indo, vou também. Aí não, vou para o contencioso porque é mais legal. No final das contas, enfim, abri um escritório, que faz tudo. Mas acho que cada um tem o seu caminho, acho que a sua situação é muito natural. Acho que é muito difícil com 17, 18, não faço ideia de quantos anos vocês têm, mas saber o que se quer fazer, eu acho que já é... Louvável, né? Já é louvável, você tem que escolher um curso com 17. Assim, quanto mais a área, é muito difícil. Bom, então já que fala... vocês têm mais alguma coisa? Falando então sobre a escolha da carreira... vamos falar um pouquinho sobre o vestibular. Tenho certeza que vocês estão cheios de dúvidas sobre o vestibular. O vestibular daqui é diferente. O vestibular daqui exige algumas habilidades que as outras faculdades, enfim, acabam esquecendo. E, enfim, isso aqui é uma conversa, não é um monólogo. Então, em qualquer momento que vocês quiserem me interromper, me interrompam. Por favor. Uma questão, voltando para o intercâmbio lá, eu queria saber como que funciona o processo para saber que aluno vai para qual lugar e também quanto tempo que ia ser. Os intercâmbios aqui funcionam sempre semestralmente, tá? Então, o aluno que vai para o intercâmbio, ele fica 6 meses na universidade parceira e depois ele volta. Cada um de nós tem direito a fazer um intercâmbio para dar chance, enfim, do maior número de alunos conseguirem ir. O processo seletivo do intercâmbio tem que ter, porque a maioria das pessoas quer o intercâmbio, né? Ele é muito valorizado. Na minha turma, por exemplo, eu diria que 90% das pessoas querem o intercâmbio. Como funciona o processo seletivo? 60% da média do exame de proficiência. Geralmente é o TOEFL. Assim, para vocês terem ideia, o único país, o que muito me deixa contente porque, enfim, mas o único país que não aceita o TOEFL na Europa é a França, e eles exigem o DELF, que é o diploma em francês. Então valoriza a língua deles e tal, isso é uma outra discussão. O resto, na Alemanha, você pode ir com o TOEFL, você pode ir com os dois, ou com o Goethe, né? Você pode ir enfim, mas geralmente é o TOEFL. E aí, essa média vale 60%, essa média do TOEFL, do exame de proficiência, entra como 60% da sua média, os outros 40% é seu histórico escolar. Bom, isso feito, eles então fazem uma média, isso não é apenas isso, você tem depois entrevistas com os professores, geralmente 2 professores que entrevistam você, professores que te deram aula na graduação. A maioria dos professores aqui vem de instituições internacionais, com pós e mestrado fora. Então, muitas vezes, as universidades parceiras têm professores que já foram para essas faculdades, geralmente eles que vão te entrevistar. Então, e é basicamente isso. Mas a parte formal da coisa é essa, 60% exame de língua, 40% histórico escolar. Tá? Mas... Vamos falar sobre vestibular. Alguém tem mais uma pergunta antes de falar sobre vestibular? Bom,
que eu posso falar sobre experiência pessoal em relação ao vestibular da Direito GV? A primeira fase do vestibular, ela é... O que eu diria que é um pouco especial é que não há testes, tá? Não existe questão de testes, são todas questões de múltiplas, de dissertativas, desculpa. Isso eu achei muito bom, porque, enfim, todo mundo aqui deve estar estudando para o vestibular e vocês sabem que teste pouco avalia, né? Para você avaliar realmente o aluno, tem que fazer o cara escrever, tem que ler o que o cara escreve mesmo. Vamos ver. A GV ela tem essa preocupação, ela quer ouvir o aluno que quer entrar aqui, ela quer perceber, ela quer conhecer a pessoa. Bom, o que cai na prova de diferente? O que diferencia o nosso vestibular das outras faculdades? Primeira prova de artes visuais, que agora acho que mudou o nome, eu não tive a oportunidade de memorizar o nome. Mas, enfim, essa é uma discussão que já vem há um certo tempo, da mudança do nome da prova. Mas, enfim, no meu ano, o que caía, então? Em artes, né? Basicamente os movimentos, expressionismo... Tinha que ter alguma noção. Faz parte da cultura geral, né, de qualquer um. Então, analisar um quadro. Mas eles querem que você seja o quê? O Da Vinci, o Van Gogh, que eu pinte alguma coisa? Não. Eles querem que você consiga olhar para um quadro e fale, bom, isso daqui faz parte de tal movimento por causa disso, disso, disso. Não, mas eu quero ser advogado, para que eu preciso disso? Porque, bom, no curso de Direito em si, a cultura geral, ela é muito importante, tá? É essencial. E não apenas... numa visão pragmática da coisa, né? A GV, inclusive, já me surpreendia desde a época do vestibular. Ela, apesar de toda essa carga, enfim, Fundação Getúlio Vargas, administração, economia, empresarial, não, ela também olha além do horizonte. Então, ainda que não haja nenhuma aplicação pragmática para você saber, conhecer os movimentos artísticos do século XX e tal, eles querem que você saiba, eles querem que você tenha um certo background cultural. Prova de língua inglesa é uma prova bem dificinho, assim. Não diria que é impossível para ninguém aqui que tenha uma certa base, mas, enfim, tem que estudar. Não é a prova de inglês da FUVEST. É uma prova com redação e tal. Eu diria que ela é quase do mesmo nível da prova de português. Por quê? Porque a GV é elitista? Porque a GV quer barrar quem não fala inglês? Não, não é. É porque no curso a gente acaba usando muito o inglês. Né? Eu diria que, enfim, 40% do que a gente lê está em inglês, né? Com a professora Mônica... E mesmo em outras matérias, direito de família, a gente lê coisas em inglês. Os professores, como a GV tem essa postura muito internacionalizada, muito voltada para o mundo, eles acabam pegando muito material de outras universidades. Então, esses materiais geralmente vêm escritos em inglês. Né? Não apenas de universidades norte-americanas, mas de outras universidades também vêm escritos em inglês. Então, há essa necessidade. O curso também conta com uma matéria de inglês jurídico, que também é só em inglês na sala de aula, tal. Estou falando... Uma pergunta? Em inglês porque, enfim, essa discussão existe aqui dentro da faculdade já há um certo tempo, entre os professores, entre os alunos e tal, de por que a prova de inglês ser difícil. E se isso não seria mais uma barreira para a diversificação do corpo discente e tal. E a nossa conclusão sempre foi essa. Ela geralmente, infelizmente, ela é uma barreira, mas ela é uma barreira necessária para o bom andamento do curso. Né? Então, prova de inglês é importante, hein? Estudar inglês. E acho que aí vem, basicamente, matemática, que tem a raciocínio lógico, que é chamado, mas é prova tranquila, geografia e história tranquila. Tranquila, assim, difícil, mas nada que fuja dos parâmetros tradicionais. E aí vem a segunda fase, que é provavelmente onde vocês mais estão preocupados. Que é essa prova do exame oral? É uma entrevista? É um show? Não. Na verdade, o que eles querem ver nesse exame oral é se você consegue conviver, né, dentro de um ambiente que muitas vezes ele é competitivo. Né? Eu não falo com julgamento de valor aqui, a faculdade é competitiva, enfim, aqui dentro há uma competitividade, eu diria, saudável. Né? Mas você precisa ter uma certa habilidade para lidar. Existe muitos trabalhos em grupos, eu vou falar agora dos 3 primeiros anos, os meus veteranos vão falar sobre os quarto e o quinto ano, porque eu ainda não cheguei lá. Mas... Colega, a gente deixa, tá bom? Mas, enfim, existe muito essa necessidade de se trabalhar em grupo. Eu sou uma pessoa que tenho muita dificuldade em trabalhar em grupo, que eu não estou falando aqui. Eu quero contar para vocês a minha experiência pessoal mesmo. Eu não estou aqui fazendo propaganda da faculdade, até porque eu não estou ganhando nada para isso, mas enfim.
é difícil, assim, trabalhar em grupo às vezes é complicado, sabe? A gente tem que aprender, até porque o curso exige muito isso, mesmo em aulas, vocês viram ali no filme, as pessoas reunidas para trabalhar em grupo, porque a profissão acaba exigindo muito isso, né? Aquele advogado que trabalha sozinho no seu escritório, tal, indo defender no júri e tal, sozinho, ele está muito em extinção. É necessário trabalhar em grupo. Então, a prova do exame oral ela vai focar muito nisso. Existe também a parte antes da dinâmica em grupo, você precisa fazer uma apresentação individual em 1 minuto sobre algum tema que está sendo discutido naquela semana, naquelas 2 semanas. Eu lembro que na minha prova... Já esqueci. Não, era sobre... Eu não lembro, agora acho que é visão da lei da anistia, foi alguma coisa assim. E, enfim, 1 minuto, eles te dão acho que 30 segundos para você se preparar, né? 1 minuto para você se preparar, não lembro agora, mas é isso, você tem um tempo curto. 2 minutos para falar, acho que e 1 minuto segundos de tolerância, e você tem 1 minuto para... Isso, 1 minuto para você fazer. Você tem 1 minuto para fazer para achar dentro dos pontos que ele te dá o que você quer falar. Aí você prepara aquilo e aí vai rodando. Se você for o primeiro, você só teve 1 minuto. Se você for o último, você teve o tempo de todo mundo apresentar para se preparar um pouco também. E aí você fala 2 minutos com alguma tolerância que está no regulamento, eu não lembro de quantos segundos, acho que é 30 segundos, né? Então, na verdade, assim, vendo o que eles querem com isso, né? Ver se você tem uma certa postura, uma certa domínio da língua que é necessário para o bom andamento do curso. Mas agora vendo para o nosso lado, o que eu diria para vocês? Exame oral, passaram para o exame oral? Não precisa se preocupar, tá certo? Fiquem calmos e façam o melhor de vocês. Ninguém aqui não é Banco Itaú, aqui não é nenhuma empresa que vocês têm que parecer o que vocês não são. A GV tem consciência que ela está lidando com... Isso também é uma discussão que existe aqui dentro. Enfim, eles têm consciência que eles estão lidando com alunos de 17 anos, 18 anos, que estão vindo no ensino médio, vindo de cursinho e tal, e que ninguém aqui tem manejo para ficar, enfim, dentro de uma dinâmica de grupo para empresas e tal. Então não é isso, tá? É ficar calmo, não atropelar ninguém falando, esse tipo de coisa. Mas vocês podem perguntar o que vocês quiserem sobre o exame oral, tudo. Podem perguntar. Vem assim, se não me engano, vamos ver se eu lembro ainda na minha época, né? O exame eu lembro do meu tema nessa parte, que foi colonização portuguesa não impactou problemas sociais no Brasil. Eu tinha, enfim, eles te dão um envelopinho assim, e aí é um sorteio, né? Você tá os 2 grupos selecionados, você escolhe um dos envelopinhos e dali surge a tese que você vai discutir nesse momento em grupo, que é uma discussão dentro de um grupo de 5 pessoas. Exatamente. Né? Aí você quiser continuar. E aí aí você começa a discutir e aí tem uma pessoa te analisando enquanto você discute com as outras pessoas. Essa pessoa é uma psicóloga. Exatamente. Assim, daí que vem, acho que o que você estava falando não é uma avaliação tão conteudística quanto você tem na primeira fase, que você tem que acertar a sua resposta. Isso. Numa pergunta como essa, por exemplo, numa tese como essa, é difícil, se a gente fizesse, levante a mão quem acha que influenciou, que a colonização portuguesa influenciou de alguma forma os problemas sociais brasileiros, talvez muita gente vai dizer, não, de alguma forma influenciou. Então, não tem exatamente certo e errado, tem formas. E tem argumentos. E argumentos. O que você vai usar para sustentar essa sua tese? Agora, pessoal, tem alguém querendo perguntar? Eu ia só continuar. Até porque depois tem a segunda parte. E aí a segunda parte é quando eles dividem a sala, põem 5 carteiras assim, 5 carteiras assim, e aí você fica de frente para o grupo que está defendendo a tese contrária à sua. E aí eles dão, acho que 5 minutos, eu não sei exatamente o tempo, e aí você levanta a mão, se você tem um argumento que você quer expor, e você expõe esse argumento. E aí, logo em seguida que acabar a sua rodada de pergunta desse lado, de resposta, de argumentos desse lado, a outro lado começa a manifestar. E aí, o que a sua obrigação, se você estiver do outro lado, de fazer? É matar o argumento do outro lado. Então, você... desculpe discordar do número... Aí tem os numerozinhos. Desculpe discordar do número 3, mas esse argumento ele é inválido por isso, por isso, por isso. Então, aí que você vai ganhando pontos na fase oral, que vai mostrar que você tem capacidade de argumentar e de falar. Então, tem que ter uma postura... Eu lembro que tinha uma pessoa na minha prova oral que sentou simplesmente assim, que ninguém está me vendo, né, eu acho, e gritava, e falava palavrão, e era um absurdo, assim. Não, mas esses políticos de pi...
Então, não adianta. Você tem que ter uma postura e tentar argumentar o máximo possível contra o outro lado. Para exatamente eles se analisarem, saber como você vai agir em aula. Porque em aula é importante você ter essa fluidez, essa dinâmica, você conseguir ter esses argumentos. O importante dessa dinâmica, assim, só para eu agora, como eu faço o treinamento das equipes que fazem competições, que fazem sustentação oral de argumentos, assim, algumas dicas. Você falou assim, calma, é verdade. Tenham calmas. Lembrem-se o principal. Por mais que vocês estejam competindo, dá para quase todo mundo ali passar. Da minha turma, quando a gente fez a avaliação, passaram de 10, não vou lembrar, são 5 ou 6. Fizeram a graduação comigo completa, mesmo o pessoal do vestibular. Em uma das turmas, né? Tem todo mundo, vai ser avaliado, é um monte de gente que vem no prédio e tal, vocês conhecem, enfim. E passaram 6. Então, assim, é uma competição, mas o que importa ali é como você vai argumentar o seu ponto e vai se posicionar. E a forma como você vai fazer isso, claro, de uma forma polida, que tenha impostação vocal, etc. E aí você tem os cursinhos que ensinam a fazer isso também. Então, ainda bem que você falou do cursinho, é só uma coisa que preocupa um pouco, me preocupa particularmente, e preocupa também as pessoas aqui de dentro, que fazem o vestibular, enfim, os professores. Existem alguns cursinhos que preparam, enfim, eu cheguei a ver gente, você fica assim com a mão, você não pode fazer assim com o pé. Isso é bobagem, tá certo? Eu, particularmente, não fiz nenhum desses exames preparatórios, desses cursos preparatórios, em nenhum dos casos. Na verdade, eu voltei para o Bandeirantes, que eu tinha estudado e tal, e fiz uma tarde ali de simulação só para ajustar alguns ponteiros. A gente estava fazendo semestres. Eu lembro que as pessoas, você via assim que dentro do exame a pessoa estava fingindo, né? Então, com a caneta assim, porque não podia fazer assim com a mão. Isso é bobagem, tá? Não fiquem ligados muito nesses parâmetros pré-definidos. Posso te interromper uma coisa? Eu lembrei do negócio que a Camila pediu para a gente fazer. Vocês receberam um papelzinho que é para vocês preencherem. No final tem uma tirinha que é para vocês destacarem para um sorteio. Ela vai passar recolhendo, né? Então preencham isso para a gente, por favor. Porque aí vocês têm sorteio de brindes depois. Ela vai pegar as duas partes e passar instruções pelo lado, assim, se eu tiver esquecido de alguma coisa. Agora fala para você. Vai, gente? Bom, aí, enfim, sobre o vestibular, vocês têm dúvida? Sobre o vestibular, acho que é isso, basicamente. Se alguém tiver alguma dúvida, alguém tem uma. Então, agora sobre os 3 primeiros anos da... desculpa. Não. Os temas dizem oral. Do oral não. Do oral não tem tema. Não mas tem. É coisa do dia a dia. Porque, sabe o que acontece? São temas muito atuais. Então, provavelmente agora, se a prova fosse agora, ia cair, sei lá, mensalão, sabe? Isso. Esse tipo de coisa. Ligado ao direito, geralmente. E história ligado também. Às humanidades. Eu acho que o que o Daniel falou de que a postura conta mais do que o conteúdo vai funcionar. Acho que, obviamente, você tem que ter conteúdo, você não pode falar uma grande bobagem. Você tem que saber como... Não sei como você chama, desculpa. Mas, como ela disse, você tem que saber argumentar, se posicionar, mas saber argumentar até mais dentro de uma questão de postura do que uma questão de conteúdo. Mesmo porque, como já foi dito aqui, os psicólogos lá não são formados em nenhuma área específica para avaliar o conteúdo daquilo que você está discutindo. E você vai perceber que a maior parte das pessoas que vão mal nessa etapa, elas cometem erros crassos, assim, como o caso que ela citou, ou aquela pessoa que fica tão apavorada que ela não consegue falar uma frase, porque está em público, e para isso serve o cursinho, acho que mais do que para, enfim, você vai usar a mão aqui ou a mão aqui, é para você se acostumar a falar em público em situações de pressão. Então, se a gente chega aqui hoje e fala com uma facilidade muito grande, teve um momento que a gente chegava aqui e gaguejava o tempo inteiro. Ninguém nasceu sabendo falar. Eu queria falar que a minha experiência foi... Eu não tinha capacidade de falar em público. Oi? Não, eu já vou ter que ir embora, que eu tenho uma aula até, por sinal. Mas eu não tinha capacidade de falar em público. Então, eu lembro que eu fiz um cursinho, e a minha primeira aula do cursinho foi exatamente isso, esse debate. E chegou na hora, eu simplesmente... Chegou na minha vez de falar, eu travei. Eu fiquei 1 minuto sem falar uma palavra. Porque eu não conseguia falar. E eu não achava que eu não conseguia falar, porque na escola eu fiz a apresentação, mas na hora não saiu uma palavra. Eu fiquei pensando, se eu não tivesse feito esse cursinho, o que ia ser de mim no dia da prova oral? Porque eu ia fazer a mesma coisa. Eu ia simplesmente sentar lá e ficar 1 minuto travada. Então, eu acho que, para mim, foi bom, nesse ponto, o cursinho. E é bom que você também acaba captando o argumento das outras pessoas, que você vai estar discutindo.
eu achei que nesse ponto foi muito importante a prova oral e o cursinho. Por mais que o Tomás já disse que ele mesmo, apesar que ele teve apoio no Bandeirantes, né? Ele foi lá e treinou. Sim. Agora, eu passei direto do colégio, mas eu não tinha esse apoio de treinar no colégio. Bom, então, sim. Você tem uma pergunta? Não. Falando sobre o curso em si, para já passar a palavra para eles, curso nos 6 primeiros anos como a professora falou, tem que estudar, né, professora? Comigo. Mas, tem que estudar bastante mesmo, a carga de leitura é pesada. Existe no primeiro semestre, assim, eu lembro, meu primeiro semestre foi muito difícil em matéria de adaptação com a faculdade. Por quê? Porque você vem de colégios que estão se preparando para um vestibular, para uma FUVEST, e que são, enfim, templos de exposição de conteúdo, né? As pessoas... Você quer falar uma coisa? Tchau, gente. Boa sorte. E aí você chega aqui, de repente entra um professor que começa a falar assim... Doutor Guilherme, vem aqui na frente, o que você achou do texto? O senhor leu o texto? Não sei o quê. E isso assusta um pouco logo de cara, enfim... Os professores vão realmente cobrar esse tipo de participação de vocês. E aí, na verdade, vocês vão acabar se acostumando. E depois, quando vocês forem voltar para o colégio de vocês, ou para cursinho, ou para assistir alguma aula, para matar saudades, vocês vão ver que, enfim, existe um lado que está mais certo, assim, de fazer. Existe um método que funciona mais. Então, acho que é basicamente isso, dos 3 primeiros anos. Né? Então, a gente vai tentar ficar no tempo para terminar 4h30 no máximo também. Mas fiquem à vontade também para interromper a gente no meio da... O que a gente vai falar é tudo feito com base em improviso, tá? Vocês veem que a gente não tem PowerPoint. Só para me apresentar direito para vocês, devidamente. Meu nome é Daniel Tavella Luiz. Eu sou presidente atualmente da Associação de Ex-Alunos da Direito GV. Sou aluno da primeira turma, fui aluno da primeira turma. E atualmente sou sócio de um escritório. Eu assumi o escritório que era do meu pai, então eu trabalho por conta num escritório pequeno, e com o meu vínculo com a GV, além, óbvio, do vínculo sentimental e da Associação de Ex-Alunos, eu sou coach das competições de arbitragem da GV, tanto nacionais quanto internacionais. Vitor. Meu nome é Vitor Pardo, eu sou formado em administração aqui, depois me formei em direito. Hoje, há um mês, mais ou menos 2 meses, abri um escritório com um colega meu de sala, número 1 da sala, melhor aluno. Pegou bem, né? Capta bem o sócio. E fui presidente do centro acadêmico, o Daniel foi fundador do centro acadêmico. Nós dois participamos também em anos diferentes da competição de mediação da CCI. E hoje o meu vínculo com a escola, fora a conversa com advogados, eu ajudo a treinar a equipe de negociação, de mediação da equipe que compete na CCI. Não sou coach ainda, um dia chegaremos lá. A gente vai falar um pouco para vocês, assim, do ponto que o Tomás ele parou no 3º ano. A gente vai falar rapidinho como funciona o 4º e 5º ano e um pouco como que é a inserção no mercado de trabalho. Acho que abordando um pouco das preocupações que a gente já ouviu. Bom, e aí, o que a gente faz no 4º ano? Quais são as opções que a escola deu? Muito do que a escola dá a gente já falou, já surgiu na conversa com vocês. E um pouco de competições internacionais, que é uma coisa que a gente falou um pouco, vi que a Mônica comentou rapidamente, mas a escola tem um histórico bastante interessante em competições internacionais e nacionais, e depois inserção no mercado de trabalho. Então, o 4º ano, eu sempre vi ele muito como uma forma assim, é um momento de revolução na vida de um aluno da GV. Por quê? Porque até o 3º ano, tua vida está regrada ali, olha, você vai entrar às 7 da manhã e você vai sair às 5. E aí você vai para casa ou você vai ficar na biblioteca e vai continuar estudando, porque no outro dia você tem que chegar com os textos lidos. É mais ou menos assim a rotina. Aí você encontra uma academia aqui, um curso de inglês ali, um curso de francês ali, namora, vai em uma outra festa, mas assim, basicamente a rotina é essa. Nada para se assustar, uma hora você pega o ritmo e tudo flui, tá? No 4º ano, é um momento de uma grande mudança. Por quê? Você vai escolher sua grade. Então, tem algumas matérias que são obrigatórias, e aí você tem que seguir o schedule que a GV te dá, de chegar às 7 horas da manhã, por exemplo, para ver uma das matérias que você eventualmente uma hora não quis fazer, mas, enfim, regras são regras e vão ser seguidas. Então, você tem que cumprir os créditos obrigatórios, mas você pode escolher, sei lá, fazer
5 matérias em administração ou em economia. Você pode escolher direcionar a sua graduação, por exemplo, para fusões e aquisições, para direito dos negócios, ou para tributário, ou para penal, ou para global. Tem um cardápio gigante de disciplinas para vocês fazerem. Acho que dá para fazer, inclusive, matéria no GVLO, se não me engano. Então, vocês, alunos de graduação, conseguem fazer aulas junto com o pessoal da pós-graduação, com advogados já formados, junto com o mestrado, inclusive. Tem um limite e uma série de regras que vão dizer quantas matérias vocês podem fazer e não podem fazer assim. Mas você escolhe. E é o momento em que, geralmente, os alunos vão ou para intercâmbio, que é um favorito, sempre. Estudar fora, Estados Unidos, Europa, América Latina, Ásia, enfim... Tem o mundo, né? Acho que falta a África. A África não tem, né? Enfim. Mas tá, por aí. Abriu a África do Sul, olha que legal. Então você pode ir para vários pontos do mundo, estudar direito em outras faculdades, você vai estudar outros métodos, você vai estudar outros sistemas jurídicos, direito da integração, enfim. Uma série de questões que você vê no intercâmbio, além da vivência cultural, da experiência de ficar fora, de melhorar o seu inglês ou o seu francês. E essa é uma das opções. A outra das opções, que acho que é a... Sim, eu vou chegar nesse. A outra das opções, que foi uma das que eu fiz assim que eu entrei no 4º ano, foi iniciação científica. Que acho que dá para fazer antes também agora, né? A partir do 3º ano, você já pode fazer iniciação científica. E que é uma experiência super interessante. Por quê? Você vai fazer a pesquisa que você quiser. Acha um tema, acha um orientador, faz um projeto e sente um pouco como que é a vida de pesquisador. Acho que vocês vão lembrar. Eu falei, a GV tem 3 objetivos. Um deles é formar o acadêmico, o pesquisador ou o professor. O primeiro passo é uma iniciação científica. E, inevitavelmente, você vai passar por um processo de fazer um projeto só seu, que é o seu trabalho de conclusão de curso. Então, muitas vezes a iniciação científica ajuda, pelo menos para você entender como que é a dinâmica da vida de um pesquisador. Pelo menos a minha experiência, foi muito interessante, porque deu para escolher um projeto, desenvolver um projeto com uma pesquisa empírica. Você conhece muita gente, você vê dificuldades que são da pesquisa. Se um dia você quiser fazer um projeto de como melhorar a pesquisa no país, você tem que ter passado um pouco por essa experiência. E para quem tem uma veia já acadêmica, nada mais justo do que tentar fazer uma iniciação científica. Uma outra opção que é muito favorita mesmo, estágios. Você queria que eu fosse para outra? Eu vou deixar... Não, competições eu vou deixar para o grande finale. Assim. Estágios. Estágios que vocês já viram... a GV passa por um fenômeno, no mínimo, estranho ou peculiar para qualquer outra instituição que eu conheço, ou a sua vida no mercado de trabalho pós-GV, que é você escolhe o lugar que você quer trabalhar. Assim, pelo menos os números dizem isso. Vocês viram, cada aluno recebeu 2,2 propostas, ou seja, 3 propostas? 3 propostas. Então você vai lá e fala, bom, primeiro fenômeno estranho, tem mais vaga do que aluno. Segundo fenômeno estranho, bom, eles gostam muito especificamente desse público. Tem alguma razão para isso. E quem gosta desse público? São escritórios de advocacia, grandes, pequenos, médios, são bancos, são empresas. O setor público, você não tem esse mesmo processo seletivo, mas você tem a opção de fazer estágio por meio dos editais que acontecem, que vocês ficam informados pelo Núcleo de Prática Jurídica. Então, é um fenômeno, no mínimo, simpático. Você não precisar sair da sua faculdade, mandando e-mail para pessoas que você não conhece, que você não sabe como escrever a primeira palavra, e passando por um processo seletivo em que você, efetivamente, aprende a como se portar numa entrevista, aprende a como se portar antes de chegar para falar com um sócio de um escritório ou para falar numa empresa e vender seu peixe como futuro estagiário. O que mais que eu de estágios? É isso? Tem mais? Eu acho que a escolha no sentido de que você tem mais de uma opção, mais de uma oferta de estágio, mais de uma empresa, um escritório querendo você. Se todo mundo quiser trabalhar no BTG com fusões e aquisições, alguém vai ficar de fora. Mas todo mundo sai empregado, porque a preocupação, pelo menos quando eu fazia esse evento e era aluno, a preocupação das pessoas era, mas eu não vou fazer estágio até o final do 3º ano. E nas outras faculdades está todo mundo fazendo estágio. Quem é que vai me contratar no 4º ano? Da experiência que eu tenho aqui,
Tem gente que não fez estágio nos 5 anos e foi contratado como efetivo no final do 5º ano. Tem gente que só entrou, a Gisela, que ó, um fenômeno da faculdade, ela entrou no estágio dela em setembro do 5º ano. E tem gente que faz 2 anos de estágio no mesmo lugar. E tudo bem. Assim. E tem uma outra coisa aí, eu falo como experiência já como advogado, eu pelo menos não gosto de pegar estagiários de 1º e 2º ano, em geral. Porque, enfim, você está no 1º e 2º ano da faculdade, você está tendo base ainda. E geralmente elas não são integrais, então você não tem você não tem muito como usar o seu estagiário de uma forma que seja completa. Você não dá para você pedir para ele fazer uma contestação, para ele fazer um contrato, entregar esse tipo de situação para ele. Ele vai conhecer a rotina do escritório, fazer uma outra tarefa, que é muito quase burocrática. Eu acho que é bastante óbvio que a atividade que alguém de 1º e 2º ano tem para fazer no escritório é bastante limitada. Eles têm que pesar muito bem se fazer essa atividade bastante limitada compensa o tempo que você não está estudando. E tem que ver também se você não estiver estagiando, você vai estar estudando? E aí tem perfil também. Isso fica meio que como dica geral, fazendo GV ou não fazendo GV, você indo para outras faculdades que sejam igualmente boas. Eu faço mestrado na São Francisco, então você tem que pesar isso. É uma escolha importante, porque chegar no estágio para ficar pegando peça pronta e levar no fórum é uma coisa meio... luxo, né? É meio chato, assim. Chega um momento que uma hora você vai fazer ela, mas você vai fazer isso lá no seu 4º ano, geralmente. 4º, 5º ano. Eu queria só falar o seguinte, a questão do estágio, também, essa coisa da feira de estágio também me preocupava. Falar, mas se eu não quiser fazer estágio, se eu não quiser, quero ficar na GV, quero fazer, que nem foi a dupla, quero a iniciação científica, não há problema nenhum, tá certo? Nesse momento, só em matéria de curiosidade, nesse momento a maioria da minha turma está fazendo a provinha da feira de estágios. O que é essa provinha? É uma prova de português e inglês para os escritórios já conhecerem a gente, né? Então, ao invés de fazer uma prova no escritório, a GV oferece aqui mesmo, contrata o CELEP e tal, e eles fazem um perfil do candidato, o perfil do estagiário em inglês e tal. Eles estão fazendo e eu estou aqui. Por quê? Porque eu não me interessa agora fazer estágio. Eu acho que eu não estou pronto para sair e ir para o mercado. Do casulo. Bom, além disso, tem a dupla graduação, que a gente já falou bastante. E uma coisa que você pode fazer ao longo da sua faculdade, a qualquer tempo, mas geralmente o pessoal escolhe fazer no 4º ano, porque está mais preparado realmente, são as competições. Que é uma das coisas que a GV recentemente vem investindo muito. A Mônica mencionou um pouco isso para vocês também. Por quê? Competições internacionais, os chamados MUTs, eles passaram a ser uma forma de ensino assim, fenomenal. Porque imagina vocês no seu 4º ano, como é que funciona a vida no escritório, então, pensando no seu... Se você vai fazer estágio no seu 1º ano. No seu 1º ano você vai fazer estágio, e aí você vai receber lá uma peça, vai no fórum, carimba, volta, entrega para o seu chefe, põe na pasta, espera, carimba, volta. Fica mais ou menos nisso, tirando algumas exceções. Então, tira cópia, digitaliza, não vai em reunião, mas enfim. Aí você vai evoluindo na sua vida e tal, chega no seu 3º, 4º ano, você começa a fazer umas pecinhas mais simples, uns contratinhos mais simples, cópia daqui, cópia dali. Você começa a pensar um pouco numa estrutura. No seu 4º ano, você já tem mais essa base. No 5º ano, você é quase advogado. Alguns que já têm mais proficiência com como funciona o escritório vão estar em reunião junto com o chefe, vão pensar a estrutura, obviamente não de igual para igual, mas vão pensar ali, nossa, o que a gente faz nesse caso, qual que é a nossa estratégia. Aí você vira advogado júnior, você pode ser o melhor estagiário que você tem, assim, na equipe do escritório, seu melhor estagiário, teu chefe te adora, mas você não toma decisão, tá? Isso vai acontecer quando você for, não vai ser advogado júnior. Quando você for advogado júnior, você volta a ser o advogado que é meio que todo mundo pede para fazer as coisas, e aí você vai crescendo na sua carreira, você vira pleno, você vira sênior, e aí você começa a tomar decisões. Os MUTs trazem esse momento para a sua graduação. E é por isso que ele é tão legal. São vários. E a GV participa de muitos hoje em dia. Nossa. Tudo começou com a competição de mediação da Câmara de Comércio Internacional, que acontece em Paris. Ótima oportunidade também para viajar. Pela escola, claro, a trabalho. Sua primeira viagem que talvez vocês possam falar assim, não, estou indo a trabalho. Legal. Tem alguém pagando. E tem alguém pagando. Você. Talvez não seja você. Estou indo para Paris a trabalho. Assim, é um sonho de muitos advogados. Pagando inclusive o almoço, o jantar e o café. Muitas vezes, exatamente. O que acontece? O que são esses MUTs? Tudo começou com a competição
de mediação são um caso que essas organizações fazem e elas entregam para os alunos e os alunos definem as estratégias. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma negociação agressiva, eu vou ser mais passivo, eu vou fazer uma negociação com interesses, eu vou falar de contratos, eu vou falar de propriedade intelectual. O que eu vou fazer na minha vida? Falar de business. Agora, falar de business, vou ser um advogado chato, enfim. É uma brincadeirinha, de alguma forma. Eu brinco muito agora como coach também, como treinador das competições, vocês vão brincar de advogar. Só que vocês vão brincar de advogar como advogados sêniores. E contra quem que vocês vão competir? Eu lembro quando eu fui para a CCI, a gente competiu contra as faculdades que eram campeãs nos Estados Unidos. Tinha um pessoal de Harvard, quando a gente passou para a final, que veio entregar o cartãozinho deles para mim e falou assim, olha, amigo, você vai pegar agora o pessoal que ganhou da gente na final. Acaba com eles. Pô, cara de Harvard, né, meu? Legal. E aí você vai, enfim, é uma competição como qualquer outra, tem no esportes, só que basicamente é com argumentos e habilidades. O time ganhou de Cornell, ganhou de Fordham, ganhou de... Enfim, quem eles pegaram, eles ganharam. Perderam só no... Perderam no final semifinal. De Israel. Né? Enfim. Então você tem você tem essa diversão de, bom, você está defendendo um caso, você tem um interesse para representar e você tem que pensar a estratégia inteira. Tem vários multos. Tem um que é de penal, que é do Tribunal Penal Internacional, envolve direito internacional, envolve direito penal. Tem um que é de arbitragem, são os que eu cuido mais diretamente, que vão lidar com questões comerciais. Pode ser o caso desse ano que a gente está trabalhando agora, é um caso de empresarial, que é uma falência de uma empresa, e aí tem uma briga para ver se ela vai conseguir o dinheiro que ela investiu num negócio que não deu certo. E, basicamente, os alunos tomam as rédeas de um caso, que é uma coisa que vai acontecer lá na frente. Super oportunidade. Nesses que são internacionais, é uma ótima oportunidade de você trabalhar em inglês também e de viajar. Os mediadores e árbitros, mediadores das competições de mediação, árbitros de arbitragem, são mediadores e árbitros de verdade da Câmara de Comércio Internacional de Paris, ou enfim, os de arbitragem, não sei de onde eles são, mas do mundo inteiro. São, assim, não é um outro aluno, não é um professor que está te avaliando, é um cara que faz isso da vida, que escreveu, alguns que escreveram os livros que vocês usaram para fazer as submissões. Eu lembro, a gente pegou no primeiro multi que eu fui para Viena, como orador, a gente entramos na sala e tinha lá o presidente do tribunal. Eu olhei e falei assim, não conheço esse cara, eu vi a foto dele em algum lugar. Eu olhei o livro que eu estava na mão, que legal, né? Vamos ver o que ele fala sobre o tema. Ele falava exatamente o oposto do que a gente tinha que defender, mas tudo bem. Assim, vem amarrado com a questão dos vestibulares. Como é que você lida nessas situações? O treinamento começa um pouco aqui, começa no processo seletivo que você vai ter. E depois, na sua graduação como um todo, você intensifica isso. Ótima oportunidade. Nós dois participamos, eu participei de vários multis, o Vitor participou da competição da CCI, que é em Paris. E, enfim, agora nós dois ajudamos também no treinamento. E quem entrar na faculdade e for competir, provavelmente vai trabalhar com a gente daqui a pouco. Pelo menos na preparação de competição. Talvez. Exato. O que mais? Mercado de trabalho. Você quer falar um pouco sobre o mercado de trabalho? Ou sobre o quarto ano? O mercado de trabalho é muito bom. Tem muita oportunidade. Quando nada dá certo, você abre seu escritório. Você sempre tem uma saída. Então, é só o trabalho da CCI de convencer as pessoas. Mas o mercado de trabalho, o que a gente percebe é que o nome da GV Direito é muito forte. Isso é muito claro. Em algumas áreas é mais forte que em outras áreas, mas ninguém passou perrengue para arrumar estágio, ninguém passou perrengue para arrumar emprego. A maior parte das pessoas está trabalhando exatamente no que quer, onde quer. Então, o pessoal que quer ir para BTG, está no BTG. O pessoal que foi para o BTG e não gostou, está em outro fundo. O pessoal que quis contencioso, está nos melhores escritórios de contencioso. O pessoal que quis consultivo, mercado de capitais, estão em todos os grandes escritórios. E aí vai muito de perfil. Acho que o Daniel, a gente nunca teve muito perfil de trabalhar num escritório como Pinheiro Neto, Matos Filho. Mas tem gente que prefere. E as oportunidades, elas são muito acessíveis, assim, muito acessíveis mesmo. Chega até a ser fácil em um determinado momento. Assim, aquele medo que você tinha, você vê que, enfim, que não precisava. E a colocação profissional também acontece em várias áreas. Tem os escritórios, obviamente é onde tem mais gente trabalhando.
tem gente que prestou concurso, passou, tem gente, colegas meus da minha turma estão no Banco Central, Receita, prestando diplomacia, enfim, tem gente para todos os lados. Tem gente trabalhando em empresa, jurídicos de empresa, tem gente trabalhando em escritório pequeno, tem gente trabalhando em fundo de investimento, em banco. Tem gente montando marca de roupa, tem gente que largou o direito e resolveu ser empresário e, sei lá, fazer uma fortuna em poucos anos. Tem gente que... tem de todos os lados. E acho que é basicamente isso. Assim, em termos de... Aí, faixa salarial é sempre uma preocupação. Tem uma coisa importante depois que você se forma... a gente falou de bolsas, né? E de... o período que você tem depois, para quem tem financiamento, né? Você acaba pagando a faculdade, sei lá, em 11 anos, né? Que é o período tem um período de carência e depois você continua pagando a faculdade. Os salários, que é uma preocupação que você não tem nesse momento, mas que, por exemplo, o pessoal da minha turma começou a ter, porque falaram assim, nossa, eu vou ter um ano de carência só e depois eu tenho que começar a pagar. Será que dá? E, pelo menos, o que a gente observou pela Associação de Ex-Alunos é que todo mundo conseguiu manter tanto os pagamentos da GV em dia, consegue viver tranquilamente, então eles estão ganhando bem, estão ganhando o preço, a média de mercado que um advogado ganha. Então, um recém-formado vai ganhar entre 3 e 5, um cara com 2, 3 anos de formado a partir de uns R$6.000, por aí. E depende muito do bônus. Depende também, muito do bônus, depende muito do que você da sua área de atuação, do escritório que você atua. Mas depende. Colocação profissional, diferentemente do que foi uma preocupação para mim, acho que não precisa ser uma preocupação. Assim. Tem gente que manda... Hoje em dia, eu que vejo muito os anúncios de vagas por conta da Associação de Ex-Alunos, vem lá, a gente quer perfil da vaga, GV, USP, a maioria vem GV e USP, aí vem alguns GV, USP, PUC ou Mackenzie, enfim, ficam entre as 4, que são, no fundo, pelo menos o que o mercado vê com os melhores olhos em termos de faculdades em São Paulo. Tem muita ONG que paga. Essa de que ONG só trabalham voluntários, isso não é bem assim. Elas pagam, mas, obviamente, se um escritório de grande porte te paga R$5.000, uma ONG não vai te pagar R$5.000 também. Você vai ganhar menos do que seu colega que estiver num escritório grande. Existem opções de carreira, passar fome ninguém passa. É que depende muito enfim, normalmente quem quer trabalhar desde o começo da carreira com uma ONG ajudando as pessoas, quem tem esse tipo de preocupação é também uma pessoa que não tem a preocupação de ter um iate. Enfim, tem o cara que já tem o iate que decide fazer filantropia e tem a pessoa que começa desde cedo. Tem carreiras públicas também, né? Tem carreiras públicas. Então, você pode fazer concurso, por exemplo, defensor público, ganha super bem também. Você pode trabalhar na ONU, a ONU não paga mal. Pois tem outras organizações que também pagam bem, mas tem o espaço de você fazer filantropia porque você quer fazer filantropia, se esse for o caso. Mas dá para trabalhar, e tem muitos projetos também, tem projeto de pesquisa em que você tem muita atuação nesse setor também. Eu sei que a gente tem que encerrar, eu já ouvi o seu recado. A gente só queria... Bom, a gente vai encerrar, então a professora vai encerrar. Só uma última mensagem que eu, como aluno da Direito TV, quero passar para vocês. Vocês vêm aqui e tal, escutam muito eles que já são, enfim, profissionais, engravatados, tal, falando de inserção no mercado de trabalho, intercâmbios e não sei o quê. E o que eu quero deixar para vocês como aluno agora na graduação é que vocês também vão entrar numa faculdade como qualquer outra, vocês vão ter a vivência universitária, enfim, essa coisa, essa irmandade entre os alunos e, acima de tudo, um orgulho muito forte de pertencer a essa faculdade, tá? Isso o MEC veio aqui, eles até comentaram pra gente, assim, uma comissão de avaliação. O pessoal do MEC falou, eu queria ter podido a chance de estudar numa faculdade em que os alunos são tão orgulhosos de pertencer e tem esse sentimento tão grande de pertencimento. Então... Deixa eu falar, nesse sentido, eu fiz o curso de administração antes aqui e a diferença, para mim, da minha experiência dos dois cursos é enorme. A qualidade dos cursos eu não sei se posso falar isso porque é tudo FGV, mas enfim, é gigante. Eu odiava estudar lá em cima, eu me apaixonei aqui, eu venho aqui até hoje porque realmente eu gosto de fazer isso, eu gosto muito da faculdade. Não tenho essa coisa a minha faculdade é melhor que a faculdade do outro, são faculdades, enfim, tem perfis e perfis, tem gente que vai se dar muito melhor na USP que aqui, tem gente que vai se dar muito melhor aqui do que na USP. Não tem uma faculdade que seja melhor que a outra, assim, em absoluto, per se, enfim.
Mas é apaixonante, o direito é apaixonante, o curso, para quem quer fazer, é muito puxado, mas é muito recompensador, é muito bom. E você, quando você chegar no 4º ano e sentar no escritório do lado do seu coleguinha de outra faculdade e for discutir o direito, você sente a diferença, assim, de longe, tanto de habilidades, porque essas competições, por exemplo, não é uma grande farra que você vai fazer em Paris, você aprende a sentar numa mesa e negociar inglês. Negociar inglês, como acho que a Mônica disse, não é aprender o inglês de Miami para fazer compras. Pô, é um inglês muito mais embaixo, ou mais em cima. Mas, enfim, aproveitando a deixa do Tomás, é apaixonante, é muito bom mesmo. Quem tiver condição de fazer, e disposição e disponibilidade, que faça, vale a pena. Muito bem, obrigada. A gente precisa encerrar por conta do horário, mas a gente vai ter um coffee depois e vai ficar por aqui. Vocês vão poder conversar com a gente de forma direta, né? Deixar as perguntas para lá. Queria agradecer a presença de vocês, agradecer a presença do Daniel, do Vitor, do Tomás, como alunos, ex-alunos. Eles não estão aqui, eles estão aqui porque eles querem e, de fato, porque eles acreditam. Como professora, eu adoro estar na Direito EV, eu estou aqui desde 2005, eu tenho um prazer enorme de trabalhar aqui, eu tenho orgulho do meu trabalho, eu tenho uma paixão incrível pelos meus alunos. Termino o semestre, eu fico triste, eu fico com saudade deles, e eu já lecionei em inúmeros lugares, isso nunca aconteceu antes, né? De fato, a gente estabelece uma relação muito legal. Então, para os que vão vir para a GV, não, isso nunca acontece. Os que vão vir para a GV, será um prazer tê-los conosco. Os que vão enveredar por outros caminhos também, a gente deseja sorte, garra e coragem para vocês. Quem não vai ficar no direito, que bom, tem outras carreiras para além do direito, né? Existe mundo fora do direito também, mas corroborando aí o que o Vitor disse, o direito de fato é apaixonante, tá? É uma montanha-russa aí que a gente espera poder acompanhar vocês. A gente vai ter um sorteio, a Camila vai sortear alguns brindes, já vi pendrive ali dentro, personalizado, bonitinho. Alguém não colocou o papelzinho para o sorteio? Última chance. E aí, depois do sorteio, a gente vai ter o coffee, né? Tá bem bom, a cara tá ótima, né? E é isso, pessoal. A gente vai estar aí para responder perguntas de vocês, tá? Obrigada.